Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14. E quando chegaram para a multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vós sofrereis? Trazei-lhe aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Levante a sua mão e profetize para você mesmo: nada me será impossível. Amém? Irmãos, muitas vezes não acontece alguma coisa na nossa vida, muitas vezes deixa de acontecer alguma coisa por causa de fé, viu? Por causa de fé. E não só na nossa vida deixa de acontecer alguma coisa, mas também através da nossa vida. Porque Deus, Ele deseja fazer algo na nossa vida e também através da nossa vida como igreja, viu? Como igreja do Senhor. Ele nos chama para falar do amor, nos chama para testemunhar, nos chama para fazer algo, e Deus nos dá uma missão. Então muitas vezes falta algo na nossa vida ao qual nos impede de receber alguma coisa, ou de Deus fazer alguma coisa através da nossa vida, porque nós somos discípulos, e discípulos, ele tem a missão que Deus dá para ele. Não é só Deus fazer algo em nós, não é só nós pedirmos e Deus nos atender, não, é também Deus nos usar, Deus fazer algo através da nossa vida, Deus cumprir os seus propósitos através da nossa vida. Veja bem que eu quero falar um pouco para você hoje sobre fé, porque a fé é o combustível, a fé é o combustível que nos move. A Bíblia diz tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento que o justo viveria pela fé. Meu irmão, se acaba a fé, acaba tudo. Se acaba a fé, não tem salvação, não tem vida eterna. Se acaba a fé, muitos se desviam. Então a fé, ela é o combustível do crente, que nos mantém nos caminhos do Senhor, que nos impede de fazer algo errado, que nos faz tomar posse da promessa de Deus, e Deus realizar o desejo dele na nossa vida através da nossa vida, viu? Não esqueça disso, que Deus te chamou não é para fazer algo somente na tua vida, mas para fazer através da sua vida também. A fé mantém a chama acesa na nossa vida, ela é esse combustível. Se você está dirigindo um carro e acaba o combustível, o carro para. E o crente é a mesma coisa. Se acaba a fé, o crente para, ele estaciona, ele não anda para frente, e aí fica à mercê de tudo que não presta. Meu irmão, o que nos sustenta, o que nos move é a fé em Cristo Jesus e nas promessas dele, no que ele falou.
é a crença no absurdo. Eu assisti uma palestra na escola, eu disse: a fé para nós, psicólogos, é a crença no absurdo, porque é o sobrenatural. Mas Paulo fala em 1 Coríntios que a palavra da cruz, a pregação para os judeus, para os gregos e para os índios hoje, para aqueles que não são cristãos, é loucura, é escândalo, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, aleluia. A palavra é o poder de Deus. Então, o que ele fala sobre a fé? O que é a fé? Fé são duas palavras ao qual o duvidoso não tem parte. Fé constitui duas palavras que aquele que duvida não tem vez. Está lá em Hebreus 11:1. Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam. Quem tem certeza tem dúvida? Não. Quem tem certeza, ele tem certeza, está certo de algo. Algo que se espera. O que é que você espera? O que é que você espera? O que é que você deseja? O que é que você espera? Fé, certeza daquilo que se espera e convicção daquilo que não se vê. Certeza e convicção. Uma pessoa que é certa de alguma coisa e convive de alguma coisa, nada tira ela daquele caminho, nada tira ela daquele rumo, meu irmão. Ela pode passar por momentos difíceis, mas ela consegue o que deseja. Por quê? Porque ela tem certeza do que deseja e convive do que deseja. Então, isso é fé. É o combustível, viu? É o combustível que nos mantém nos caminhos do Senhor. É o combustível que nos move a receber, nos leva a receber algo dele. O que Deus tem para você? E você sabe o que é que Deus tem para você? E está faltando, talvez, um pouquinho de certeza e convicção disso aí, meu irmão. Certo de que vai receber algo. Convicto de que você vai tomar posse daquilo que ainda não é real na sua vida. Você não está vendo, mas vai materializar o que é que você deseja, que não existe na sua vida. O que é que você deseja, que não existe. Pois então comece a ver, meu irmão. Comece a ver pelos olhos da fé. Tenha convicção. Chame a existência aquilo que ainda não existe, não é real. Esse é o combustível. A fé vai alimentar a sua visão, vai alimentar os seus sonhos, vai te dar mais certeza e convicção, e você vai tomar posse. Eu estou falando hoje demais. Tem dia que a gente pega a palavra de exortação, de ensinamento, mas os meus dois objetivos com você hoje, que Deus falou comigo quando eu preparar essa mensagem: eu quero operar milagre na vida do meu povo e quero que o meu povo faça o papel de igreja. Quero que o meu povo faça o papel de igreja. É receber a bênção e testemunhar da bênção. É se converter e ser discípulo. Viu? A fé é para receber algo de Deus e para dar algo de Deus para as pessoas. Para dar algo do Senhor para as pessoas. Veja bem, que os discípulos aqui, eles foram repreendidos por Jesus. Os discípulos foram chamados a atenção por Jesus por causa de uma coisa, viu? E olha que eles não tinham razões para faltar isso na vida deles. Os discípulos foram chamados por Jesus. Eles viram mortos ressuscitando aqui não é o início do ministério de Jesus. Os discípulos tinham visto leprosos serem curados, cegos enxergaram, mortos ressuscitados. Os discípulos tinham visto muitos milagres e tinham sido usados por Jesus, porque foi depois da missão dos 12. E na missão dos 12, Jesus falou para eles o seguinte: vão, anunciem que é chegado o reino dos céus, e vocês curem os enfermos, libertem os endemoniados e ressuscitem os mortos
E esse filho se machucava nas pedras. Esse filho, ele se cortava, ele judiava do seu próprio corpo, que era o demônio o maltratava. E ninguém tinha condições de libertar, ninguém podia dar jeito. Médico não dava jeito. Ninguém podia dar jeito. E um dia esse pai, ele estava no lugar dos discípulos foram expulsar os demônios e não conseguiram. Eles falharam nessa missão. Os discípulos, eles não foram bem sucedidos nessa missão, viu? E daqui a pouco chega Jesus e aquele pai preocupado com o filho, o pai sofria pelo filho, não imaginava um futuro melhor para o filho. E esse pai recorre a Jesus: Senhor, seus discípulos nada puderam fazer. Senhor, faça alguma coisa. Faz alguma coisa. Seus discípulos não puderam fazer. E Jesus chega para os discípulos e falou a razão pela qual eles não foram bem sucedidos. Falou a razão pela qual eles não tiveram êxito. Jesus, ele repreendeu as pessoas, chamou a atenção dos discípulos: ó geração incrédula e perversa. Jesus falou: geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vós sofrereis? E vós sofrereis. Meu irmão, o que é que você precisa de Deus? Talvez você já fez campanha e não deu certo. Talvez você tenha pedido e não foi atendido. Não desista. Seja convicto. Porque se Deus não te abençoou antes, e se não te abençoar hoje, Ele vai te abençoar um dia. Seja convicto. Quem sabe hoje o dia do seu milagre. Quem sabe hoje o dia de você ver a glória de Deus. Quem sabe hoje o dia de Deus te curar. Quem sabe hoje o dia de Deus resolver o seu problema. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vós sofrereis? Quantos creem que Jesus está aqui nessa noite? Você crê que Ele está aqui? Porque a promessa dele: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. É uma das promessas que estaria presente. Jesus está presente. Até quando estarei convosco e vós sofrereis? Deus é poderoso para tudo, mas nós temos que crer e pedir: Senhor, eu estou sofrendo por causa dessa dívida. Senhor, eu estou sofrendo por causa desse problema de enfermidade. Senhor, eu estou sofrendo por causa disso. Estou sofrendo por causa daquilo. Deus, eu tenho visto meu pranto, meu choro, não tenho visto minhas aflições. Deus, eu estou sofrendo. O Senhor diz na sua palavra. Oh, meu irmão, como Jesus se alegra quando nós citamos a palavra. Segundo Reis 6, ele se ajoelha e fala: Senhor, cumpra a promessa que o Senhor fez para o meu pai, para Davi. Deus, realiza a sua promessa em Deus quando for do céu. Meu irmão, quando nós citamos a promessa, nós demonstramos que Deus é amigo e conhecemos a palavra e que cremos na palavra. Cremos na palavra. A melhor coisa para o crente é mencionar a palavra. Jesus mencionou a palavra. O diabo deu a pé. O diabo foi embora. Eu menciono a palavra. Senhor, tu está comigo. Senhor, tu prometeste nunca me abandonar. Senhor, tu sabes que eu sou teu servo. Tu sabes que eu ando na tua presença. Deus, se eu tenho falhado, me perdoa em nome de Jesus. Mas eu vejo que tu está comigo. E se o Senhor está comigo, eu não vou sofrer. Eu não vou, meu Deus, cair no sofrimento, porque ele está comigo. Senhor, tira esse mal. Aleluia. Aleluia.
nós temos que mencionar mais a palavra de Deus, meu irmão. Orar baseado na palavra de Deus, citar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. E Jesus disse a razão para eles não terem sido bem-sucedidos: vocês são incrédulos. Vocês são incrédulos. E daqui a pouco Jesus cura aquele filho, liberta aquele rapaz. Agora imagina a alegria do pai, que voltou a sonhar. Aquele pai voltou a planejar: meu filho vai liberto, meu filho vai viver, meu filho vai casar, meu filho vai ter família, meu filho vai trabalhar, meu filho será bem sucedido. Agora eu posso abraçar meu filho, posso passear com meu filho, posso sorrir com meu filho. Aleluia! Oh, meu irmão, quantas coisas nós podemos fazer depois que Jesus faz algo para milagre na nossa vida. Viu? Jesus quer fazer você sorrir nessa noite. Jesus quer fazer você sorrir. Quer fazer você sonhar novamente. E Jesus devolve aquele filho do pai. E agora ele fica alegre. E os discípulos chegam até Jesus e fazem uma pergunta: Senhor, por que não fomos bem-sucedidos? Senhor, por que não podemos expulsar aquele demônio? Por que deu errado? Por causa da nossa pequena fé. Por causa da nossa pequena fé. Você está vendo a importância da fé? Como é importante ter fé, como é importante crer e demonstrar a fé, mostrar a fé para Jesus, porque ele quer ver a fé. Jesus falou com a incredulidade, por causa da falta de fé, da pequena fé, eles não foram bem-sucedidos. Mas Jesus fala para você nessa noite: creia e verá a minha glória. Aí Jesus, ele fala: se a vossa fé fosse como o grão de mostarda, vocês falariam a esse monte: passa daqui para lá, e eles fariam isso, e nada lhes seria impossível. Meu irmão, o culto hoje tem dois propósitos: é Jesus fazer algo na sua vida e através da sua vida. Levante a sua mão e repita com convicção: nada me será impossível, porque eu creio em Jesus, nas suas promessas. Eu creio naquele que é fiel, poderoso. Eu creio naquele que vive e vive para sempre. Eu creio naquele que está aqui e prometeu nunca me abandonar, mas está comigo para sempre. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. A razão deles terem falhado era a falta de fé, meu irmão. Certeza e convicção. Viu? Imagina você tendo aquilo que você tanto deseja. Você que deve. Imagina você pagando a sua dívida. Ah, pastor, é muito. Pastor, o juro é grande. Pastor, o cartão de crédito, o juro já olha. Pastor, não dá. Imagina aquela dívida paga que é para Deus dar. Pastor, o médico já disse que não tem jeito, não tem cura para essa doença. Pastor, o médico me sentenciou a tomar remédio pro resto da vida. Mas imagina você curado, meu irmão. Imagina você levando o exame do médico e o queixo dele caindo. Imagina não entendendo o resultado do seu exame. Vai ver por isso, porque isso é fé. É chamar a existência o que não existe. Certeza do que se espera, de convicção do que não se vê. Meu irmão, imagina você pagando a sua dívida no banco. Sabe? Aquele gerente que te incomoda. Agora você chega no banco ali, tem saldo. Vai fazer bom uso do dinheiro.
Porque se for para perdição, Jesus não vai dar. Imagina lá, você com a conta boa, suas dívidas pagas, e você chega lá, o gerente te chama, vem tomar um cafezinho na minha mesa aqui, senta aqui, vem tomar um cafezinho. Imagina o nome lá fora do Serasa, o nome fora do cartão de protesto. Imagina seu nome livre, ou você não crê? Viu? É a crença, é um absurdo da psicologia, mas para nós é poder de Deus. Não importa se a situação, o homem pode resolver, não importa que o ímpio entregue, falou não dá, não tem jeito, importa que tudo é possível, quem crê, Deus disse ali, e nada não será impossível. Levante a sua mão e diga, nada me será impossível. Amém? Aleluia. Aleluia. Nada será impossível. É um dos segredos de ser abençoado. É você ver, já tomando posse do lado. É convicção, é certeza. Nós não vamos falhar por falta de fé, não. Viu? Jesus disse ali, olha. No finalzinho, no último versículo que nós lemos, Jesus disse, nada será impossível. Ele não disse que alguma coisa seria impossível. Nada. Se tem AIDS, pode ser curado. Se tem câncer, pode ser curado. Diabetes, pode ser curado. Viu? Algo impossível pode ser realizado. Deus pode tornar tudo possível para você. E nós vamos orar daqui a pouco. Agora, veja bem. O Espírito Santo está falando a corações. É você e Deus. É você e Deus. É a sua fé em Deus. O que é que você precisa? E Deus vai abrir portas nesta noite. O Senhor vai abrir porta que estava trancada. O Senhor vai abrir porta, o inimigo tinha fechado. O Senhor vai abrir portas, viu? Que você nem via essa porta. Nem imaginava que ia abrir essa porta nesse lugar, desse jeito. Deus abrirá essa porta, porque tudo é possível quem crê. Amém? Você vê milagre? Aleluia. Jesus disse isso para o Pai. E aquele Pai foi abençoado. Jesus está aqui nessa noite para fazer algo na sua vida. E o que Ele vai fazer na sua vida será feito também através da sua vida. Viu? Pessoas que te conhecem e sabem que você tem esse problema, e Deus vai resolver esse problema. As pessoas vão ver você com esse problema resolvido e vai passar a crer em Deus, vai passar a acreditar em Deus e vai falar, também quero esse Deus. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 Deus tem algo para você essa noite.